Oi pessoal, Empresas e Negócios de hoje vão falar sobre mercado imobiliário. E está muito na tendência tratar sobre inteligência artificial. E é claro que essa tecnologia chegou também agora no mercado imobiliário. E Florianópolis, que se destaca no investimento em tecnologia, startups e tudo mais, tem um empreendimento bem interessante, que é a Captei Inteligência, que surgiu ali um pouco antes da pandemia e se fortaleceu no mercado nesse período. Para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário e como que na prática funciona também, nós estamos com o Joca Fabra, que é sócio-diretor e pode contar um pouco mais sobre esse projeto. Beleza. E aí, Joca, tudo certo? Tudo certinho, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui à CBN. Obrigado. Eu estava comentando que o mercado imobiliário agora está utilizando a tecnologia da ferramenta da inteligência artificial para facilitar alguns processos. Eu queria saber na prática como que isso está acontecendo. Show. O que a gente fala, né? A inteligência artificial ela já não é mais um diferencial, ela é uma rotina, né? Então, todo mundo está usando, todo mundo tem um chatbot na palma da mão para poder utilizar. E a Captei não podia ser diferente. Hoje a gente tem todas as nossas rotinas usa inteligência artificial, seja para facilitar um suporte, seja para facilitar um CS, uma venda, para auxiliar em tudo, inclusive em desenvolvimento. Então, todas as nossas ferramentas hoje estão plugadas em ferramentas de inteligência artificial. E, inclusive, a gente está lançando algumas ferramentas para o público final, que são nossos clientes finais, corretores, imobiliárias e agora também proprietários de imóveis. Às vezes, quando a gente fala inteligência artificial, parece que estamos tratando de um bicho de 7 cabeças, assim, né? Parece algo muito inacessível. Na prática, no dia a dia, como que ela auxilia o trabalho de vocês? Ela já foi esse bicho de 7 cabeças. Então, as empresas, as grandes Big Techs, elas que tiraram esse monstro que era a inteligência artificial e transformaram numa coisa muito mais simples, muito mais acessível. Então, hoje, qualquer um, com qualquer celular, qualquer coisa conectada, consegue falar com uma inteligência artificial. Então, hoje é muito simples. Hoje, pegar um chatbot, uma OpenAI, um Google, um Meta, ir lá e perguntar qualquer coisa. Então, eu quero perguntar sobre qual é a melhor abordagem para um proprietário de imóvel. Eu pergunto, ela vai me responder. Porque ela já tem tanto conhecimento sobre tudo que é muito simples para ela. Então, às vezes, a gente fala que é muito mais fácil tu falar com uma IA do que falar com um humano hoje, em alguns pontos. Claro, tem muitas coisas a melhorar. Inclusive, tem já ferramentas que a gente está falando com IA achando que está falando com um humano. De tão rápido que cresceu e de tão bom que ficou. É, claro que depende de cada cenário, né? A abordagem interpessoal ainda é necessária, né? Evidentemente. A nossa entrevista sendo feita assim, tu não colocou a inteligência artificial aqui para conversar com a gente. Mas, ô Joca, eu quero que tu explique um pouco mais como que a Captei atua no mercado, então. Qual que é o segmento principal? Você falou, né? Voltado para corretores, para investidores. Hoje, quem quer conhecer a Captei, como é que ela funciona? Beleza, vamos lá. Hoje a Captei, ela trabalha da seguinte forma. A maior frente dela nós temos um Big Data, a gente chama de Big Data, um amontoado de dados, que é todos os imóveis e proprietários de imóveis nas regiões que a gente atua, em várias cidades no Brasil. E o que é o legal disso, né? Hoje, quando um corretor, uma imobiliária precisa buscar um imóvel, ela vai na plataforma da Captei, com 2, 3 cliques, ela acha o proprietário daquele imóvel, entra em contato com o proprietário e faz o agenciamento, faz toda a propaganda da própria imobiliária para aquele proprietário deixar o imóvel com a imobiliária. Então, facilita muito a busca de imóveis através de ferramentas que são práticas e rápidas e simples, e tem qualidade do dado. Você estava comentando também que a empresa surgiu antes da pandemia e vocês tinham uma abordagem tradicional do mercado. Ia de porta em porta, conversava com o proprietário e tudo mais. Não que isso tenha sido necessariamente abandonado, mas a pandemia foi um desafio para muita gente. Muitos negócios quebraram, não conseguiram se sustentar. E vocês viram nesse período a oportunidade de implementar a inteligência artificial e outras ferramentas para trabalhar de maneira online, à distância. Isso, exatamente. A pandemia para todo mundo foi um susto, um problema sério, né? Mas a gente viu ali uma oportunidade de fazer com que o nosso produto realmente as pessoas vejam um valor, né? E a gente nasceu um pouquinho antes e foi o melhor momento da Captei para a apresentação do produto. Porque todas as nossas ferramentas eram online. Até então, antes da Captei nascer, o corretor ou esperava um telefonema para fazer um agenciamento, ou um proprietário ia lá querendo um imóvel, ou alguém querendo comprar um lugar ia lá e o corretor só ficava esperando. Ele não era proativo, né? E com a Captei, não. Como a gente tinha toda a pauta do mercado na tela do computador, o corretor pode ir lá, lista todos os imóveis que ele quer e faz o agenciamento de todos os imóveis que ele quiser. E isso tudo online. E aí a pandemia, quando veio, a gente falou, cara, vamos lá, chegou o momento, é hora de educar o mercado a ir para esse mundo. Então a gente nasceu com esse propósito de fazer essa
transformação no mercado, pegar na mão do corretor, da imobiliária, que é muito tradicional, e vamos para o digital, porque era um mercado muito parado, não tinha muitas inovações, não tinha muitas coisas, ferramentas de tecnologia para esse mercado. Então a gente fez isso. Falamos com todos os nossos clientes que tinha na base, com todos os que não eram clientes, vamos lá, cara, olha só, eu tenho uma ferramenta que vai te auxiliar, não vai ficar parado no mercado, tu não vai ter pauta parada. Então, sim, pandemia existe, mas o mercado não pode parar, senão as empresas vão fechar e vão quebrar. Muitas quebraram, sim, mas as que conseguiram entender que o mercado estava mudando estão muito grandes hoje. Muitas imobiliárias que eram pequenas estão transformaram em imobiliárias muito grandes. E a Captei, como é que está nesse cenário? Cresceu muito também, que você falou, são cidades de todo o Brasil, né, que acabam entrando nesse rol. Exatamente, a gente tem alguns produtos, mas resumindo, a Captei está em todas as grandes capitais e com produtos diferentes em alguns locais, mas a gente já atua no Brasil inteiro, e isso foi muito legal na época da pandemia, porque pensa assim, até então um vendedor tinha o costume de ir presencialmente nos locais. E com a pandemia fez com que a gente crescesse ligando e fazendo videochamada com todos os corretores do Brasil inteiro, nas cidades onde a gente atuava. A gente atuava, quando nós nascemos, era em Florianópolis e São Paulo apenas. E São Paulo era muito grande. E foi onde a gente mais cresceu na pandemia. Porque é um mercado que não para, é um mercado que mesmo com o problema da pandemia não podia parar. Senão para o Brasil, basicamente, né? Tem esse cenário. E aqui na Grande Florianópolis, a gente fala tanto que está um mercado aquecido, que é um metro quadrado mais caro, que tem a procura, muita gente vindo morar para cá. Vocês estão percebendo isso também? Sim, sim. A gente até brinca que parece que está se tornando uma nova Balneário aqui, né? É um pouco arriscado forte falar essa isso, mas é um metro quadrado muito caro, tem muita procura. Inclusive, tenho amigos investidores que ainda falam assim, na ilha tu não vende imóveis, tu só compra. Porque ainda não é o momento tu vende para fazer dinheiro, claro. Mas se tu segurar mais alguns anos, tu vai ver o quanto vai valorizar o teu imóvel aqui. Então, a procura é muito grande mesmo. É um cenário que preocupa, por outro lado, também quem não conquistou ainda seu imóvel, né? Mas sempre há tempo. Essa é a grande mágica do imóvel, quando tu compra um imóvel, a tendência é sempre valorizar. Então, acho que quando a gente fala isso, a gente, realmente, não comprei meu ainda, não dá tempo. Sempre dá. Sempre dá, porque beleza, comprei, daqui 5 anos eu vou comprar meu primeiro imóvel, mas daqui a 10 ele vai estar valendo o dobro. Tem essa garantia, né, do investimento, vamos assim dizer. Ô Joca, a Captei começou antes da pandemia com aquele modelo tradicional, se reinventou com a inteligência artificial. Qual que é o próximo passo agora? Agora a gente lançou um novo produto, até então nós ofertamos o nosso produto para a imobiliária fazer a captação de imóvel. E aí a gente viu que, beleza, resolvemos este problema. Então, disponibilizamos um software, disponibilizamos a pauta, o contato do proprietário, tudo para facilitar a imobiliária. Então a gente viu que ainda tinha mais uma coisa para resolver. Centralizar a comunicação com aquele proprietário daquele imóvel. Então o que a Captei fez? Criou um produto que hoje a Captei faz a captação e disponibiliza essa captação para várias imobiliárias. Então agora o proprietário ele pode vir direto na gente, deixar o imóvel com a gente, em vez de ficar falando com várias imobiliárias, e a gente, como já tem um pool gigante de imobiliárias por trás, a gente vai divulgar esses imóveis para essas imobiliárias. Então facilita muito o proprietário que não precisa ficar atendendo várias ligações de corretores, e facilita para ele porque a visibilidade daquele imóvel vai ser muito maior do que ele deixar com 1, 2, 3 imobiliárias, que já é chato ficar tratando com todas elas. Então a gente centraliza essa comunicação pela Captei, direto com o proprietário, faz a captação, a gente faz as fotos, a gente vai atrás da documentação, faz tour 3D, visita de drone, disponibiliza tudo isso na plataforma para a imobiliária poder ter já tudo pronto. Não precisa nem ir atrás mais desse imóvel. Imagino que o proprietário ele queira facilidade, segurança e credibilidade também para quem está fazendo isso, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem vários proprietários de imóveis que acabam indo lá na empresa para conhecer quem é a Captei, qual é esse produto, porque a gente liga para o proprietário, oferta isso, é uma novidade para ele e muitas vezes acha que é golpe, né? Porque, querendo ou não, a gente pede documento, a gente tem que validar aquele imóvel, tem que ver se está tudo em dia, se está tudo certo, com os dados dele também. Então, tem gente que acaba desconfiando, mas é um produto que é inovador, é novo no mercado, fazer essa gestão desses imóveis, mas, por um outro lado, facilita muito para ele. Então, ele precisa comunicar com a Captei comunica com, 1.000 imobiliárias, em vez de ele comunicar com 1.000 imobiliárias. Vai facilitar esse caminho, né? Vai sim. No programa de hoje a gente conversou com o Joca Fabra, melhor dizendo, que é sócio-diretor da Captei Inteligência. Joca, foi um prazer poder conversar contigo. Seja bem-vindo aqui à CBN e volte mais vezes, hein? Obrigado. Prazer.
Esse foi o Empresas e Negócios deste sábado. A gente volta na semana que vem.